fato de que o corpo de Eva foi formado a partir da costela de Adão também poderia ser facilmente interpretado como sinal de uma especial dignidade, de preciosidade, pois, se perfazer a partir do corpo de um ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, é definitivamente mais nobre do que ser formado da poeira da terra. Trecho do livro O Privilégio de Ser Mulher. Olá, salve Maria! Hoje nós vamos dar um primeiro passo nessa nossa longa jornada rumo ao nosso objetivo de nos tornarmos as mulheres que nascemos para ser. E para isso, nós vamos nos dedicar na busca do conhecimento da natureza feminina. Mas aqui eu já quero adiantar que não vou trazer todos os temas deste assunto num único vídeo, pois é um assunto muito extenso. Então eu dividi isso em temas e em cada vídeo, em cada semana, nós vamos estar falando a respeito desses assuntos que diz respeito à nossa natureza feminina. E para isso nós não estaremos sozinhas, teremos a companhia e o auxílio de uma mulher que foi uma grande filósofa, uma mulher que foi filha de um casal judeu muito fervorosos e que foi criada e formada pela sua mãe com seus 10 irmãos na religião judaica. Porém, ali na sua adolescência, ela teve uma espécie de crise onde ela simplesmente abandonou a fé e não acreditava mais em Deus. Porém, assim como todos nós, existia nessa mulher uma sede insaciável pela busca da verdade. E foi aí que ela começou a se dedicar aos estudos, entrou para a universidade com o objetivo a filosofia, e quando ela tinha 30 anos de idade, ela teve um encontro com um livro que mudou a vida dela, a autobiografia de Teresa d'Ávila, que nós conhecemos hoje, a Santa Teresa d'Ávila, uma grande santa da igreja, a reformadora do Carmelo. E ao ler aquele livro, ela foi sendo tão saciada, aquilo foi intrigando tanto ela, que ela leu o livro todo numa única noite. E quando ela terminou de ler, ela fechou o livro e disse para si mesma: aqui está a verdade. E ali aconteceu a conversão dela. E essa conversão foi tão intensa e tão sincera que ela também, assim como Santa Teresa, ela se tornou carmelita. E vivendo ali no Carmelo, exerceu a sua profissão de professora de filosofia. Porém, aconteceu a perseguição nazista aos judeus e aos religiosos, e essa mulher acabou sendo capturada e levada até o campo de concentração de Auschwitz, onde na câmara de gás ela realizou a sua Páscoa. Obviamente que essa mulher não está mais entre nós, mas ela está muito mais próxima do que nós podemos imaginar. Sim, eu estou falando de uma santa da igreja, estou falando de Santa Edith Stein, ou Santa Teresa Benedita da Cruz, que foi o nome que ela adotou ao se tornar carmelita. E por que eu disse que nós teremos a companhia e o auxílio dela? Porque eu acredito, claro, na intercessão dos santos e acredito na intercessão dela sobre nós neste momento, porque Edith Stein, sendo mulher, sendo filósofa, ela gastou muito dos seus estudos, da sua dedicação e do seu tempo no estudo da natureza feminina. Inclusive, ela escreveu um livro falando sobre a natureza, sobre essa essência da mulher. Então, algumas coisas que eu irei estar falando ao longo desses vídeos foi retirado deste tesouro que ela nos deixou. Mas então, vamos lá. Vocês notaram que eu iniciei esse vídeo com um trecho do livro falando a respeito da origem do homem e da mulher ali na criação, no Gênesis. E eu fiz isso porque nós vamos ver aqui que existe uma relação entre a identidade da mulher e a origem da mulher.
Mas antes de falarmos sobre isso, eu gostaria de trazer aqui uma realidade que talvez você nunca tenha parado para pensar. Você sabia que existe uma relação entre o significado do nosso nome e a nossa missão? Nós sabemos que cada nome traz em si um significado, né? Basta a gente colocar lá na internet significado do nome tal e vai aparecer uma resposta ali. Todo nome traz em si um significado. E esse significado não é superstição, não é uma coisa pré-determinada, mas existe sim uma relação do significado do nosso nome com a nossa identidade. E nós podemos ver isso nas Sagradas Escrituras, por exemplo. O nome Pedro. Pedro significa pedra, rocha. E o Pedro, São Pedro apóstolo, qual foi a missão dele? O próprio Cristo, disse a missão dele: Pedro, tu és pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Pedro, São Pedro apóstolo, foi o nosso primeiro Papa. Então nós vemos ali essa relação do significado do nome dele com a missão dele. Então eu deixo até uma dica aí, caso você esteja aí discernindo a sua vocação, tenha dúvidas com relação à sua missão, busque conhecer o significado do seu nome. Eu falo por experiência própria. Conhecer um pouco sobre o significado, a origem do meu nome, me ajudou sim no meu discernimento vocacional também. Mas então vamos lá. Como nós vimos que existe essa relação entre o significado do nome e a missão, para começarmos a falar sobre a identidade da mulher, vamos então falar sobre o significado que está por trás desta palavra, deste nome, mulher. Lá no livro do Gênesis, quando ele foi escrito em hebraico, foi utilizado dois termos para se referir à mulher. O termo Isha e o termo Nekeva. Isha é uma junção de três palavras, Aleph, Shin, He, que significa fogo, sopro espiritual. E o termo Nekeva significa receptáculo, vaso. Então, a mulher é aquela que acolhe, aquela que recebe algo. Então, essas duas características, sopro espiritual e receptáculo, vaso, faz parte da nossa identidade, faz parte da nossa missão, faz parte da nossa essência feminina. E por falar em essência, aqui eu quero abrir um parênteses e trazer aqui de forma muito breve, muito superficial, só para esclarecer um pouco mais as coisas. Eu queria trazer essa realidade de que nós temos sim uma essência, nós temos sim uma identidade de mulher. Porém, a Simone de Beauvoir, a famosa e pioneira feminista, ela não acreditava nisso. No meu primeiro vídeo aqui do canal, eu mencionei uma frase, que Simone de Beauvoir disse, que ninguém nasce mulher, mas torna-se mulher. E por que Simone disse e acreditava nisso? Para entender o porquê que ela disse isso, nós precisamos primeiro entender qual que era a linha filosófica que ela seguia, o que ela acreditava. Então, a linha filosófica, o pensamento filosófico que a Simone seguia era a filosofia existencialista, o existencialismo. E essa filosofia nega a existência de uma essência. Essa filosofia prega que nós primeiro existimos e só existimos, e conforme nós vamos crescendo é que nós vamos nos construindo, vamos nos formando, vamos dando forma, à nossa identidade. Mas qualquer homem sensato percebe e enxerga que não é bem assim que funciona, É impossível negar que existe uma certa diferença entre homem e mulher. Eu não estou falando apenas da diferença física, das diferenças biológicas, pois isso é um fato. Mas é impossível nós negarmos que existe uma diferença entre ambos os sexos que é muito mais além, que é muito mais profunda.
existe essa diferença no modo de sentir as coisas, de agir entre homem e mulher. E eu vejo isso aqui na minha casa, né? Eu tenho 2 filhos, uma menina e um menino. Os 2 são bebês ainda, mas eu pude contemplar essa diferença entre eles numa situação bem simples e comum que aconteceu aqui em casa. Se a minha filha vê uma boneca, e veja bem, isso nunca foi ensinado foi ensinado a ela, nem por mim, nem pelo meu esposo, nem por ninguém. Foi instinto, foi algo natural dela. Se ela vê uma boneca, ela pega aquela boneca e ela abraça a boneca, nina a boneca e canta pra ela, coloca na cama, cobre, fala que a boneca tá com fome, dá papá pra boneca. Isso é algo que partiu dela, da natureza dela, um instinto. Já o meu filho, ele pega essa mesma boneca e ele sai correndo pela casa com ela, pega ela de ponta cabeça, joga longe e obviamente isso também não foi ensinado a ele, é algo do instinto dele, né? Algo natural. Então, por essas e outras, nós vemos que existe sim uma essência, né? Uma essência feminina, uma essência masculina. E isso foi colocado em nós, foi colocado na nossa identidade pelo nosso Criador, que é Deus. Então, essa realidade não pode ser mudada, não pode ser arrancada por nós nem por ninguém. Isso está impresso na nossa alma, está impresso na nossa identidade de homem e de mulher. Então, fechando parênteses, retornemos agora ao significado, né, do nome que nos foi designado, mulher. Então, nós vimos que no hebraico, mulher significa ser um sopro espiritual e também ser como um vaso, como um receptáculo. E o que isso quer dizer? Nós mulheres, sendo sopro espiritual, faz com que sejamos aquelas que traz sentido às coisas, né? Quando nós pensamos em sopro, nós pensamos em movimento. Então nós somos aquelas que traz movimento, que traz sentido, que dá um sentido às coisas. Se nós formos ver no hebraico o significado do nome homem, nós vamos ver que significa ali fogo que está abaixo da mão de Deus. Né? Então o homem é aquele que faz, é aquele que cria as coisas. E nós vemos, né, nos homens essa necessidade mesmo de criar coisas, de fazer coisas. Né? O homem ele é muito mais do sair fazendo, né? Ele gosta de fazer as coisas manuais, né? De criar coisas. E podemos contemplar essa realidade na nossa atualidade, né? Neste mundo tecnológico no qual nós vivemos hoje, nós vemos muitas novidades, né, tecnológicas, novidade que não acaba mais, que não para. Celular sendo lançado, televisão, videogame, computador, tanta coisa e esse tipo de coisa nós podemos ver que encanta e atrai muito mais os homens do que as mulheres. E como eu dei este exemplo, né, da tecnologia, então nós mulheres somos aquelas que diante de todas essas criações tecnológicas nós vamos questionar, mas para que tudo isso? Né? Qual a necessidade de tudo isso? Isso é útil, né? Qual a utilidade de tudo isso? Isso vai ser bom para as pessoas? Isso vai ajudar as pessoas? Então nós mulheres somos aquelas que trazem este questionamento, né, da utilidade das coisas, porque o homem ele sai fazendo, mas a mulher é aquela que dá sentido às coisas, né? É aquela que faz as coisas acontecerem. Então aí nós vemos a necessidade, né, que o homem tem da mulher e que a mulher tem do homem. É verdadeiramente um complemento, né? Não é um melhor que o outro, mas é um que complementa o outro.
Então essa é uma das características principais assim da nossa identidade de mulher, é trazer sentido às coisas, é movimentar as coisas, fazer as coisas acontecerem. E por sermos um sopro espiritual, nós mulheres trazemos também como característica da nossa identidade a religiosidade, a espiritualidade. E aqui eu quero trazer mais um trechinho do livro O Privilégio de Ser Mulher, que diz assim: na virada do século, a Academia Francesa ofereceu um prêmio para aquele que melhor respondesse à seguinte questão: por que há mais homens que mulheres nas prisões? O prêmio foi concedido a uma pessoa que escreveu: porque há mais mulheres que homens nas igrejas. E nós também podemos contemplar isso no nosso meio de convivência, né? Na nossa atualidade. Existem muito mais mulheres nas igrejas do que homens, né? Quase sempre vamos ver mais mulheres entregues a uma vida interior, a uma vida espiritual, né? Uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, com a igreja, uma frequência, né, nos sacramentos e tudo mais. Porque essa realidade também faz parte da nossa essência, da nossa identidade. Então a mulher, ela traz em si este espírito orante, né? A mulher é aquela que reconhece a sua fraqueza e por isso sabe da necessidade que ela tem de ter uma vida espiritual, pois isso irá fortalecê-la. Se eu não me engano, neste mesmo livro, O Privilégio de Ser Mulher, fala que é muito mais comum as mulheres se entregarem à feitiçaria, à magia, ao espiritismo, do que os homens, né? Nós vemos que as videntes, né, geralmente são mulheres, né? É muito difícil nós vermos homens que são videntes, né? Que se entregam a esse tipo de coisa. Porque essa necessidade da vida espiritual, né, de uma vivência espiritual, faz parte da nossa identidade. Claro que esses exemplos que eu citei são ilusões, né? Nós devemos, sem sombra de dúvida, buscar a Deus, né? Buscar a Cristo, buscar a igreja, os sacramentos, mas é só para esclarecer, né, que nós mulheres carregamos na nossa identidade essa questão da espiritualidade, né, da religiosidade, muito mais do que os homens. Então, ser um sopro espiritual é isso, é trazer sentido às coisas e também ser essa pessoa orante, né, ser essa pessoa que busca uma vivência, que busca uma comunhão com Deus. A mulher, quanto mais feminina ela for, quanto mais ela buscar viver a sua vocação de mulher, mais orante ela será, mais piedosa ela será, porque isso já faz parte da nossa natureza. E quando nós buscamos aperfeiçoar, então essa espiritualidade, ela se enaltece em nós. E assim, vivendo assim, nós acabamos nos tornando um sinal de Deus, né? Nos lugares onde nós estamos, para as pessoas com quem nós convivemos, porque isso vai transparecer em nós. E nem será necessário dizermos palavras, só a nossa presença ali vai fazer com que as pessoas enxerguem isso em nós.
E a outra característica que também trazemos na nossa essência é sermos receptáculo, né? Sermos esse vaso, sermos aquelas que acolhe, aquelas que recebe algo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós mulheres temos a capacidade de acolhimento mais aguçada do que os homens. Nós mulheres estamos sempre acolhendo, né? Nós somos acolhedoras, nós estamos sempre recebendo algo e fazemos isso com muita desenvoltura, com muita graça, né? É verdadeiramente um dom impresso em nós, o acolhimento. E nós fazemos isso não por obrigação, nós fazemos isso por prazer, por espontaneidade, né? Porque faz parte mesmo da nossa identidade. Nós acolhemos com alegria. Por exemplo, uma mulher que se entrega ao seu marido, ela aceita com felicidade ser fecundada, ela aceita receber. A receptividade da mulher é uma verdadeira autodoação. Então, nós mulheres temos essa capacidade, esse dom, né, de acolher as pessoas, de ser mesmo um acolhimento. E é interessante ver que nós mulheres acolhemos não só os outros, mas nós também nos acolhemos, né? Nós nos abraçamos. Nós mulheres temos mais essa necessidade de cuidar de si, de ter um tempo assim de lazer só para nós, de se amar, né, de se cuidar muito mais do que os homens, né? Porque nós acolhemos e acolhemos os de fora e também acolhemos a nós mesmas. Então é muito interessante analisar isso e ver que de fato essa realidade está impressa na nossa natureza. E além desse acolher, né, nós somos este vaso, esse receptáculo que está sempre recebendo as graças de Deus, né? Nós temos algo dentro de nós, porém, como eu disse, a receptividade da mulher é uma autodoação. Então, nós não podemos reter as coisas para nós mesmas, né? Isso seria muito egoísta da nossa parte. Então, nós, sendo mulheres, precisamos acolher, né, essas coisas e dar, né? A mulher, ela está sempre dando, porque ela está sempre recebendo. Então, nós, como vaso, nunca estamos vazias e também nunca devemos estar cheias. Veja bem, Deus derrama a graça em nós, que somos este vaso, e nós devemos dar essa graça aos outros. E aí Deus vem e dá mais, e nós vamos e doamos mais, né? Então é assim que vai fluindo, é assim que deve ir fluindo as coisas. E por isso nós precisamos ter muito cuidado, né? Ter muita atenção com aquilo que nós permitimos que seja colocado dentro de nós, seja pelos outros e seja por nós mesmas, né? Porque existe um mundo interior, né, dentro de nós, e tudo o que entra neste mundo interior através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, tudo isso vai sendo amontoado, né, ali dentro, vai sendo colocado ali dentro do nosso mundo interior, dentro deste vaso que somos nós. Então nós, sendo este receptáculo, nós temos que parar e analisar o que é que tem dentro de mim, né? Eu sendo um vaso, o que é que contém aqui dentro?
E é importante nós analisarmos isso, porque isso vai mostrar a forma com a qual nós iremos interferir no mundo. Essa responsabilidade que nós temos de ser receptáculo, de acolher e até mesmo de educar, de formar, né, os homens, o ser humano, ela é extremamente grave, né? É algo muito sério, é algo muito necessário. E se a nossa sociedade está esse caos que nós estamos vendo, não há sombra de dúvida que boa parte disso é culpa nossa, é culpa das mulheres, sim, é culpa minha, né? Porque nós temos muito esse costume, esse mau hábito de atribuir as obrigações, os deveres para as outras, né? Mas nós precisamos, isso é uma atitude de maturidade, nós precisamos assumir a nossa culpa, nós precisamos reconhecer que a partir do momento que nós existimos e que nós nos reconhecemos, né, mulheres, nós precisamos entender que estamos aqui não por um acaso, né, mas nós possuímos uma missão, nós temos uma vocação. Então, formar a sociedade, ser um auxílio, né, para a formação do ser humano é responsabilidade nossa. Então nós precisamos começar a mudança em nós, né? Precisamos voltar os nossos olhos para nós e começar então a mudar aquilo que precisa ser mudado. Então, onde nós estivermos inseridas, nós precisamos ser este sinal de Deus, né? Nós precisamos ser este sopro espiritual, ser receptoras das graças de Deus e canais, né, do sopro espiritual de Deus. Nós precisamos viver essa nossa identidade, porque isso é a nossa influência no mundo, é a nossa influência na sociedade, na vida das pessoas, nas almas. E tudo isso se torna mais claro, se torna um pouco mais fácil, entre aspas, quando nós temos um modelo, quando nós olhamos para um exemplo, para um modelo que deu certo, e então nós podemos seguir, porque sabe que a vitória é certa. E falar sobre um bom modelo, sobre um bom exemplo, hoje em dia é algo muito difícil, porque nessa nossa atual sociedade, aquilo que é enaltecido e considerado um modelo a ser seguido, na verdade são coisas, são pessoas e atitudes que são dignas a nada mais do que a vergonha. A sociedade nos apresenta ali artistas, cantores, como se eles fossem o nosso exemplo, como se eles fossem uau, maravilhosos, fantásticos, é isso que eu tenho que ser. Mas se nós formos olhar com sensatez, vamos ver que na verdade essas pessoas, essas atitudes que a sociedade nos aponta como bons exemplos, são na verdade péssimos exemplos, né? São dignos de vergonha e não de imitação. E muito se engana quem pensa que não precisa ter um modelo, né? que não precisa ter uma influência. Porque nós precisamos sim, e às vezes nós deixamos de viver a nossa feminilidade, nós deixamos de viver a nossa vocação, a nossa identidade, exatamente pela falta de bons exemplos, pela ausência de uma boa influência. Por exemplo, eu encontro muitas moças, muitas
mulheres que dizem que não são femininas, que têm dificuldades em ser femininas. Mas essa realidade não significa que elas não possuem essa alma feminina, essa essência feminina. Isso está ali dentro delas. Porém, são tantas influências más, né? São tantos exemplos ruins que nos rodeiam desde a nossa infância e nós vamos crescendo neste meio, que a nossa feminilidade está como que sufocada. Por isso nós precisamos de bons exemplos, nós precisamos olhar para alguém, olhar para uma mulher que deu certo, né? Uma mulher que viveu a sua feminilidade, que viveu o máximo da sua vocação feminina e que deu certo. E então nós iremos imitá-la, sabendo que também vai dar certo, porque ali é um bom exemplo. Ali é a prova concreta de que é possível. E se nós desejamos de fato viver segundo a nossa vocação, segundo a nossa identidade de mulher, nós temos uma referência máxima do ser mulher, que seria a mulher eterna. Eterna no sentido de que essa mulher ela conseguiu atingir o máximo da vocação feminina, que é justamente, né, ser esse sopro espiritual e ser esse receptáculo, ser esse vaso honorífico. E essa mulher é a Santíssima Virgem Maria, a mãe de Jesus, a nossa mãe. E se por um acaso você que está me ouvindo não é católica, não está habituada a ouvir falar, né, da Virgem Maria, não está habituada a ter uma devoção, a ter um relacionamento com a Santíssima Virgem Maria, eu te peço, calma, não precisa sair correndo daqui. Eu já adianto que aqui não existe idolatria à Virgem Maria, nós não colocamos Maria no lugar de Deus ou acima de Deus, muito pelo contrário. Inclusive, um santo da igreja, São Luís Maria Grignon de Montfort, um santo devotíssimo, apaixonadíssimo pela Virgem Maria, inclusive foi ele quem escreveu um livro chamado O Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora. Ele dizia que Maria, diante de Deus, é como um átomo. Então, eu só queria esclarecer isso porque eu irei falar muito da Santíssima Virgem Maria, porque de fato ela é esse exemplo do ser mulher. Então eu só queria esclarecer isso caso você não comungue da mesma doutrina que eu. Mas você não pode negar que a Virgem Maria foi e é uma grande mulher, um exemplo de mulher. E por isso nós devemos sim olhar para ela com uma admiração, com um respeito, com uma reverência diferenciada e toda especial, porque ela é digna disso. Afinal, ela foi a escolhida para trazer ao mundo o nosso Salvador, né? Então, ela merece e muito. Pois então, Maria, ela é o nosso modelo do que é ser mulher fora do pecado original. É porque nós acreditamos que Maria foi preservada, né, do pecado original. Até mesmo porque nós vemos em uma das passagens bíblicas que o impuro não pode conceber o puro. Então, Jesus, sendo homem, mas também sendo Deus, sendo ele todo puro, né, que se fez igual a nós, homens, exceto no pecado. Então Jesus ali, sendo todo puro, ele só podia vir a nós, vir ao mundo, por uma via toda pura, que é a Virgem Imaculada. Então ela é esse exemplo para nós, e veja bem, ela é um exemplo não só para nós mulheres, mas também para os homens, do que é ser
mulher, do que ser homem, fora do pecado, né? Porque é para isso que nós somos chamados por Deus, a viver em santidade, né? Viver fora do pecado, a buscarmos sempre estarmos num estado de graça. Claro, tendo o conhecimento das nossas misérias, das nossas fraquezas e tendo a humildade de reconhecer que, vez ou outra, sempre vamos cair, né? Estamos propícios a isso. Porém, nós somos chamados a buscar uma vida reta, buscar uma vida de santidade, buscar uma vida íntegra, né? De comunhão com Deus e a permanecer assim na graça de Deus. Então, a Virgem Maria, ela é a criação sem o pecado. Ela é tudo aquilo que nós nascemos para ser. Maria é a nova Eva. Assim como Jesus Cristo é o novo Adão, Maria é a nova Eva. Por uma mulher veio a nossa perdição, né? Foi Eva. E por outra mulher nos veio a salvação, que é a Virgem Maria. E nós vemos que a serpente foi seduzir a mulher e não o homem, porque ela conhecia o poder que existe na vocação da mulher, na identidade da mulher. Então era preciso destruir primeiro a mulher. E assim como o pecado entrou no mundo através da mulher, também foi por outra mulher que a salvação entrou no mundo. Então nós precisamos seguir este exemplo, este modelo, que é a Santíssima Virgem Maria, né? Foi pela desobediência de Eva que o pecado entrou no mundo, mas foi pela obediência de Maria que a salvação entrou no mundo. Então, Maria é aquela mulher que, vivendo o máximo da sua vocação, da sua essência, da sua alma feminina, da sua identidade de mulher, deu certo, né? Então nós temos essa referência, nós temos este exemplo, este modelo, e nós podemos, sem medo nenhum, olhar para ela e seguir, né, os exemplos dela, olhar para a vida dela, para essa admirável vida e imitá-la. Nós precisamos ser influenciadas pela Virgem Santíssima. E aqui eu repito, né, se você não comunga da mesma doutrina que eu e não está habituada a ouvir falar da Santíssima Virgem Maria, não tenha medo e, assim, caridosamente eu aconselho você a estudar, né? Se até hoje você ouviu somente coisas negativas a respeito da Santa Virgem, que ela não permaneceu virgem, entre tantas outras baboseiras que nós escutamos por aí, caridosamente eu te aconselho a ir estudar, né? Que você possa ter essa atitude madura de ir procurar o conhecimento por você mesma, sabe? Deixa de acreditar no que os outros dizem e vá você mesmo, com as suas forças, com o seu esforço, em busca da verdade. E eu falo isso na caridade mesmo, porque eu passei por isso. Antes de eu assumir a minha fé católica, eu frequentei, ainda que por pouquíssimo tempo, a igreja protestante, mas foi o suficiente para eles fazerem em mim uma lavagem cerebral a respeito de Nossa Senhora, a ponto de eu fazer a minha mãe tirar todas as fotos, todas as imagens que nós tínhamos, né, da Virgem Maria em casa. Porém, cheguei num ponto em que eu falei, não, eu não posso simplesmente acreditar no que aquela pessoa está falando, só porque ela tem o título de pastor, de pastora. Eu preciso ver se isso é verdade. Lembra que eu falei, né, de Santa Edith Stein, que existia nela
uma sede insaciável pela verdade, é essa sede que nós temos que buscar saciar dentro de nós. Nós não podemos nos contentar e nos conformar só com o que as pessoas estão dizendo. Nós precisamos ter essa atitude, fazer esse esforço de ir em busca da verdade. E lembre-se, a verdade nos liberta. Então foi estudando sobre a Virgem Maria que eu me apaixonei por ela. E então abandonei, protestantismo e assumi a minha fé católica de uma vez por todas. Então eu deixo aqui esse conselho, para que você vá estudar mesmo, buscar essa verdade. Então, Maria Santíssima, ela viveu o máximo da vocação de ser mulher, sendo esse sopro espiritual, foi ela quem trouxe esse grande sentido, foi ela que vivendo nessa espiritualidade, vivendo essa piedade própria da nossa natureza de mulher, pôde então dar o seu sim, o seu grande sim a Deus de conceber o Salvador, o Salvador do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. E assim ela o acolheu, ela acolheu não só o Cristo, mas acolheu a todos nós, acolheu a toda a humanidade, acolheu esse sofrimento, essa missão de ser a mãe do Salvador, de trazer ao mundo a salvação. Eu digo sofrimento porque muitas vezes nós não paramos para meditar em tudo o que Nossa Senhora passou, Pois, como a tradição nos ensina, quando o arcanjo Gabriel apareceu à Virgem Maria, ali no momento da Anunciação, ela tinha apenas 15, 16 anos de idade, era uma menina, e ela estava completamente ciente das consequências ruins que aquilo traria para ela, visto que ela não estava casada, ela só estava prometida em casamento a José, então ela ainda não estava casada, então aos olhos da sociedade ela teria traído ao seu futuro esposo, e isso iria fazer com que ela fosse julgada e apedrejada, naquela época era assim. Então foi vivendo essa característica da nossa identidade de ser sopro espiritual que ela foi capaz de dar o seu sim, independente de todos os inúmeros riscos que ela correu. Ela viveu o máximo deste ser sopro espiritual, dessa espiritualidade, dessa fé mesmo. E ela também viveu o máximo dessa vocação que nós temos de ser receptáculos, de ser vaso, porque ela acolheu, ela recebeu Jesus, a nossa salvação, porém ela não guardou isso só para ela, mas assim como Deus Pai, ela fez ali o seu sacrifício de dar o seu filho na cruz. Maria, ela estava presente lá no Calvário, ela estava presente na crucificação do seu filho. Maria permaneceu em pé aos pés da cruz, ela estava lá, e ela também, imagine, era mãe, nasceu dela, foi gerado no seu ventre, ela criou Jesus, ela educou Jesus, ela acompanhou o crescimento de Jesus. Então era o filho dela, e que assim como nós vimos, que é uma característica da nossa identidade, essa autodoação, ela não pensou somente na dor dela, mas ela também nos deu o Cristo. Ela fez esse sacrifício pela salvação da humanidade, ela fez esse sacrifício por mim, ela fez esse sacrifício por você.
E as Sagradas Escrituras nos diz, né, que diante de algumas situações talvez confusas, dolorosas, o que Maria fazia? Ela guardava tudo no coração. Então ela é aquele vaso que acolhe as coisas e depois, no tempo oportuno, doa. Então Maria, ela é a nossa referência máxima de ser mulher. Então, se nós queremos de fato trilhar este longo caminho, né, para nos tornarmos as mulheres que nascemos para ser, sem medo, sem sombra de dúvida, nós devemos voltar o nosso olhar para ela. Ela é o nosso modelo. E veja que interessante, porque independente do seu estado de vida, se você é solteira, se você é esposa, se você é mãe, independente do seu estado de vida, porque Maria, ela foi virgem, esposa e mãe. Então, ela é realmente a nossa referência máxima do que é ser mulher em todos os estados de vida. Então, independente da condição em qual você se encontra, independente da sua realidade, você pode olhar para ela, se espelhar nela e, sem medo nenhum, imitar ela. Então, é isso. Eu espero que tenha sido útil para você este primeiro conteúdo, que tenha ficado claro que nós temos sim uma essência, existe algo impresso na nossa identidade, criado com muito amor e colocado ali por Deus, né, na nossa alma feminina, e que essa essência, essa identidade feminina contém essas duas características básicas, que nós somos chamadas a ser este sopro espiritual, a ser este sinal de Deus e a ser esse receptáculo, né? Nós temos essa capacidade muito mais aflorada do que os homens de acolher, e nós também somos chamadas a, sendo esse vaso, a nunca permanecer vazias e também nunca permanecer cheias. Nós temos que acolher, temos que aceitar e receber, mas também temos que doar. E ao doar, nós receberemos mais. E então doaremos mais e receberemos mais. E assim será até o fim da nossa vida aqui neste mundo. E se de fato esse conteúdo foi útil para você, eu peço para que você compartilhe com o máximo de mulheres, de moças, jovens, senhoras, senhoritas que você conhece e que você acredita que vai ser bom para essa pessoa também. E eu espero você na próxima semana. Que Deus te abençoe e Santa Edith Stein interceda por nós.